A fibrose cística ela é uma doença genética, de transmissão de herança autossômica recessiva, O que isso quer dizer com isso, professor? Bem, basicamente, para que o paciente seja doente, ele tem que receber um alelo doente do pai e um alelo doente da mãe. A proteína relacionada a essa doença é uma proteína que é codificada pelo gene CFTR, que vai codificar uma proteína que é um canal de membrana que vai ser responsável pelo transporte de cloreto e vai estar mais presente nas células epiteliais. Para a gente entender a doença, a gente precisa primeiro entender como é que funciona normalmente essa proteína. Então aqui a gente tem o trato respiratório do paciente, aqui são as células da via respiratória. Então, como vocês podem observar, a gente tem algumas células na via respiratória que produzem muco. O que acontece é que existe cloro dentro das células. Só que constantemente esse cloro ele sai de dentro da célula através dessa proteína de membrana, desse canal de membrana que é produzido pelo gene CFTR. E como o cloro ele sai da célula, existe somente uma baixa entrada de sódio dentro da célula. Por quê? O sódio ele tem afinidade pelo cloro, então como o cloro está saindo, o sódio, a maior parte do sódio ele também acompanha o cloro. E aí a gente também tem uma baixa entrada de água. Como os pacientes com fibrose cística, eles não possuem essa proteína de membrana, esse canal de membrana, o cloro acaba ficando preso dentro da célula. E aí o cloro ele tem afinidade pelo sódio, Então, como o cloro tem afinidade pelo sódio, o sódio ele também acaba ficando retido dentro da célula. E o que acontece também é que para onde vai sódio, também vai água. Então, no paciente com fibrose cística, por não ter o canal de membrana, a gente tem uma alta reabsorção de sódio e uma alta reabsorção de água. Isso faz com que o muco que reveste o trato respiratório ele seja altamente desidratado, muito diferente do que acontece no paciente normal. O que acontece é que esse muco, no seu estado normal, quando a gente inspira, algumas partículas ficam presas nele. Só que eles não ficam posicionados ali. A gente tem cílios que são responsáveis por levar esse muco, junto com essas sujeiras e até mesmo bactérias que podem ficar ali, em direção às vias aéreas superiores, a fim de serem deglutidas, expectoradas ou até mesmo escarradas, Só que no paciente com fibrose cística, esse muco, como eu disse, ele é altamente desidratado. Então, facilmente esse muco ele fica preso nas vias aéreas do paciente, dificultando a respiração desse paciente. Outra coisa que acontece também é que como esse muco ele não vai ser facilmente renovado, isso faz com que as vias aéreas desse paciente com fibrose cística sejam um local propício para a proliferação de bactérias. E é por isso que nos pacientes com fibrose cística a gente vê a prevalência constante de infecção pulmonar. As células do trato respiratório não são as únicas afetadas pela falta dessa proteína. Na nossa pele, mais especificamente nas células sudoríparas, a gente tem a formação do suor. Só que nessas células de suor, nas células da nossa pele, esse canal de cloro ele é invertido. Ele não transporta o cloro para fora da célula. Pelo contrário, ele transforma o cloro para dentro da célula, reabsorvendo o cloro, como a gente consegue ver aqui. Em condição normal, o cloro e o sódio são reabsorvidos do suor. Já nos pacientes com fibrose cística, como a gente não tem essa proteína de membrana, esse canal de membrana que transporta o cloro, o que vai acontecer? A gente não vai reabsorver o cloro do suor, portanto, a gente também não consegue reabsorver o sódio. E com isso, o suor desses pacientes é extremamente salgado. E por isso, essa doença é conhecida como doença do beijo salgado, que frequentemente acaba sendo diagnosticada pela própria mãe. E quando ela vai beijar os seus filhos, ainda bebês, ela acaba sentindo o suor extremamente salgado, um suor muito mais salgado que o normal. Outra anomalia que a gente também encontra nos pacientes com fibrose cística são anomalias pancreáticas, que geralmente estão presentes em 85 a 95% dos pacientes com fibrose cística. O que acontece é que o pâncreas ele é responsável por uma secreção exócrina. E o que acontece é que, devido à ausência do canal de cloro, essas secreções acabam sendo muito viscosas e acabam também fazendo tampões de muco nos ductos pancreáticos.
Isso pode levar a casos constantes de pancreatite aguda e até mesmo casos de pancreatite crônica ou até mesmo de fibrose no pâncreas. Só que com o mau funcionamento do pâncreas, o paciente, ele acaba não secretando tão eficientemente essas secreções pancreáticas. Isso faz com que o paciente tenha uma baixa absorção de proteínas lipossolúveis, como vitamina A, K e D, e por isso eles podem apresentar avitaminose. E também casos de hipoproteinemia. E essa hipoproteinemia pode levar, inclusive, casos de formação de edema sistêmico. Como assim, professor? Bem, o nosso fígado ele é responsável por produzir proteínas plasmáticas. E qual é a função dessas proteínas plasmáticas? Uma das funções das proteínas plasmáticas é reter o líquido plasmático no sangue. Então, como o paciente ele acaba não absorvendo proteína suficiente, o fígado desse paciente acaba não tendo aminoácidos suficientes para produzir essas proteínas plasmáticas. E isso pode levar a casos de edema sistêmico nesses pacientes. Então, o paciente com fibrose cística ele vai ter diversas manifestações clínicas, que vão desde manifestações pulmonares, devido a uma doença sinopulmonar crônica, que vai ter presença de infecção persistente por algumas bactérias, que podem ser características, inclusive, da fibrose cística, como Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza e Burkholderia cepacia. O paciente ele também vai apresentar tosse crônica. Esses pacientes eles também vão apresentar anomalias, anormalidades persistentes nas radiografias de tórax, como bronquiectasia, atelectasia e até uma hiperinsuflação. O paciente ele também vai apresentar pólipos nasais e até mesmo uma obstrução das vias aéreas, que vai ter a presença de sibilos e retenção de ar. O paciente ele também vai apresentar, muitas das vezes, anomalias gastrointestinais, que pode ser obstrução intestinal distal e até mesmo apresentar o prolapso retal, devido a uma diarreia constante. O paciente, como eu já disse, ele pode apresentar pancreatite, desde uma pancreatite aguda, como também uma pancreatite crônica. Ele pode apresentar também manifestações nutricionais, como eu já falei, hipoproteinemia, edema e até mesmo deficiência de vitaminas lipossolúveis. Além de tudo isso, o paciente ele pode apresentar síndromes de perca de sal, que vai desde a depressão aguda de sal até mesmo a alcalose metabólica crônica. E os pacientes do sexo masculino podem apresentar anormalidades urogenitais, como a azoospermia obstrutiva, que vai causar infertilidade nesse paciente com fibrose cística. O diagnóstico dessa doença vai ser feito basicamente pela presença dos fenótipos. O paciente ele pode ter histórico de fibrose cística em um irmão, uma irmã. O diagnóstico também ele pode ser feito através da concentração de cloreto no suor desse paciente, que, como eu já disse, vai ser aumentado, Então ele vai ter que apresentar esse aumento da concentração de cloreto em 2 ou mais ocasiões diferentes. E também o achado de 2 mutações de fibrose cística no paciente, através de sequenciamento genético. Bem, e a parte mais importante desse vídeo é também você não sair desse vídeo sem deixar o seu like e se inscrever no canal, caso não seja inscrito. E se esse vídeo te ajudou, compartilhe esse vídeo com um amigo que também pode estar precisando dessa aula. Muito obrigado, pessoal, e até o nosso próximo vídeo.